Fala, nação palmeirense, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Palmeiras React. Hoje vamos reagir aqui ao pós-jogo aqui do jogo do Palmeiras contra a LDU. Uma derrota pavorosa na altitude, não é derrota, assim, a maior derrota da história da era Abel. É uma derrota para esquecer, né? Mas ainda tem um jogo de volta, a gente vai acompanhar aqui o que a ESPN tá falando. Então, sem mais delongas aqui, bora pro vídeo. Não se esqueça antes de deixar um like, se inscrever e também de comentar o que você acha. Palmeiras 0, vou repetir. LDU 3, Palmeiras 0. É a maior derrota da era Abel Ferreira em jogos de Libertadores da América, hein? O Palmeiras vai precisar escalar um Everest que o Palmeiras jamais precisou na era Abel Ferreira em Libertadores da América. Já esteve em desvantagem em alguns momentos, mas um 3-0, 3 gols de diferença. Por essa, o Palmeiras ainda não tinha passado e vai precisar vencer a LDU por 3 ou 4, 3 para os pênaltis ou 4 em casa na semana que vem para poder chegar à final e manter vivo o sonho do 4º título de Libertadores, hein? A gente vai tentar explicar o que aconteceu em Quito, hein? Com o Pedro Ivo Almeida, com o André Kfouri, com o Vitor Birner e Jean Oddi. Ó, que trabalho do Thiago, hein? Que trabalho do Thiago Nunes à frente da LDU. Jean Oddi, o que aconteceu? Explica aí, porque a pergunta na redação é, mas o que está acontecendo? Um, dois, três, mas que isso? Tudo bem, Jean? Tudo bem, William? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. É difícil explicar, evidentemente, acho que é um resultado muito surpreendente, né? Pelo que a gente tinha visto da LDU na Libertadores, ainda que eliminando o São Paulo e o Botafogo, pelo que a gente vinha vendo do Palmeiras, e acho que, enfim, o jogo contra o Flamengo é um jogo contra o Flamengo no Rio de Janeiro, vinha de uma derrota, mas era um Palmeiras que vinha sempre jogando muito bem, então é um resultado, mas mais do que um resultado, é um jogo e uma atuação do Palmeiras difícil de explicar. Porque a tendência sempre nesses casos é você levar a explicação partindo para a altitude, né? Usando a altitude como argumento. Mas eu acho que fica até difícil usar apenas a altitude como argumento quando o Palmeiras faz o primeiro tempo que fez e faz o segundo tempo que fez. Pois é. Porque o primeiro tempo foi um negócio pavoroso. Não é possível que o time tenha entrado em campo e já não estivesse em condições de correr ou de perceber o quanto a altitude faria diferença ou não no seu desempenho. Ok, você pode até usar o argumento que no segundo tempo o LDU com 3-0 no placar baixa as linhas e deixa o Palmeiras chegar um pouco mais. Mas ainda assim, eu acho que a altitude não é capaz de justificar sozinha o primeiro tempo que faz o Palmeiras, a bagunça da marcação, porque o Palmeiras, mesmo com as linhas mais baixas ali, acabou deixando muitos espaços para o time equatoriano, que, claro, isso é sempre importante. Tem muito mérito, porque fez um baita jogo com uma intensidade absurda, jogando, né? Acho que explorando as deficiências do Palmeiras, e aí a gente entra nas deficiências e acho que podemos citar, o Kelvin fez um jogo muito ruim, né? Ali uma marcação muito frágil do lado direito, e se era para jogar sem atacar com os laterais no primeiro tempo, nem sei se fazia realmente sentido entrar com o Kelvin por ali. Depois o Abel muda isso, né? Tira também o Veiga, muda o time para o segundo tempo. O Palmeiras dá uma melhorada, mas aí também, mesmo quando dá uma melhorada, acho que jogadores que têm rendido em alto nível tecnicamente, hoje não conseguiram render, né? Acho que o caso Ele sempre tem empenho. Eu acho que o Flaco foi mais abaixo do que ele tem jogado. E é claro que fica agora, é um resultado muito pesado, mas muito difícil de ser revertido. A gente aprendeu que com esse Palmeiras não se deve duvidar de nada em relação a viradas, seja num jogo, seja num confronto. Então, é claro que existe possibilidade de virada, existe, mas é muito improvável. E por ser muito improvável, eu acho que cresce até mesmo o dilema do Abel sobre que time escalar contra o Cruzeiro no final de semana. Porque o Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro. Aí você vai, de repente, escalar um time todo reserva contra o Cruzeiro no final de semana. Perde pontos. Perder pontos, de repente, abrir mão da liderança do Campeonato Brasileiro, poupando para um jogo em que a missão é uma missão
muito, muito difícil. Então, eu sei, claro que o Palmeiras vai entrar com o time completo e que vai tentar reverter na próxima quinta-feira. Mas a minha dúvida é se os jogadores têm que ser poupados, todos eles, na partida do próximo fim de semana, porque hoje, é preciso dizer, o Campeonato Brasileiro é um objetivo bem mais factível do que a Libertadores para o Palmeiras. Olha só, hein? Tem tardes de Fux e tem noites de Kelvin, né? Hoje, até quando o terceiro gol da LDU, a bola ainda desvia no Kelvin, parece que ali também atrapalha o Carlos Miguel, né? Kelvin opção, a gente vai falar aqui também da opção pelo Rafael Veiga, a gente vai falar pela opção pelo Murilo também, a zaga não foi bem, com Fux, sem Fux, a zaga não foi bem. Meio de campo do Palmeiras, muito inoperante, a bola também não chegou lá na frente. Flaco e Vitor Roque pouco sustentados por esse meio campo, que também não pegou e não criou. A gente vai falar de tudo isso aqui, daqui a pouco a gente vai ver o Abel e também os personagens aí dessa partida. Difícil crer na afirmação que eu vou fazer para você agora, André Kfouri, mas o Palmeiras foi amassado, especialmente no primeiro tempo, impressionante. Sim. E é bem diferente, né? Boa noite a todos, uma ótima noite ao pessoal em casa também, é claro. Mas surpreende porque o que aconteceu com o Botafogo e com o São Paulo, né? Que é o que a gente tinha como referência, não da campanha da LDU na Libertadores, claro, mas como ela tratou equipes brasileiras. E a gente pode usar esses exemplos de maneira útil, né? Sim. Não querendo entender que uma coisa é repetição da outra, mas equipes brasileiras, por óbvio, não adaptadas, foram a esse estádio, sofreram, levaram gols no início dos jogos. E a LDU, ela tem esse método, né? Ela começa a partida com muita força, um jogo muito rápido. Os jogadores que atuaram em Quito, jogadores e ex-jogadores, que atuaram em Quito, e atuaram também em lugares onde tem mais altitude, por exemplo, La Paz, dizem que a principal diferença entre uma situação e outra é que em Quito você não sente tanto fisicamente o problema de jogar na altitude. Para alguns jogadores não é tão evidente, mas dessa forma o problema ali passa a ser a velocidade e o comportamento da bola. Os goleiros sofrem, os jogadores de defesa com as bolas aéreas sofrem, e os times que estão adaptados, eles tentam aquele pacote que é comum. Chute de fora da área, muita bola aérea. A LDU faz isso, mas ela mais faz imprimir uma velocidade ao jogo, que é um choque. Isso aconteceu com o Palmeiras. O Carlos Miguel fez uma defesa importante logo no início do jogo. Sim. E com 15:40, quase 16, saiu o primeiro gol. O que foge ao padrão é que as equipes que sofrem esse primeiro gol, elas normalmente se assentam. E podem até levar o segundo, como aconteceu com o São Paulo e com o Botafogo, mas numa outra circunstância. Às vezes no segundo tempo, mais tarde no jogo, quando estão mais cansadas. O São Paulo foi assim. Outras vezes, quando resolvem dar um passo à frente para empatar o jogo e aí cedem muito espaço e são surpreendidos. O Palmeiras entrou meio que num colapso no primeiro tempo. Levou o segundo, levou o terceiro. E a partir daí, quando você tem ainda um tempo para jogar, pode até ser bom. Você fala assim, um gol muda a situação, 2 gols, completamente diferente a situação para a volta. Mas o Palmeiras não conseguiu, né? nem chegar próximo disso. E foi, de novo, comparando com o que aconteceu nas visitas do Botafogo e do São Paulo, o Palmeiras fez o pior papel entre esses 3 times. Foi. Né? De desempenho, não é só placa, de desempenho. Exato. E agora se vê numa situação complexa. O Botafogo perdeu na ida... Desculpa, a LDU perdeu na ida no Rio de Janeiro e ganhou em casa para resolver. Isso. Contra o São Paulo, ganhou na ida 2-0, ganhou no Morumbi 1-0. Não é um time que se acovarda fora de casa, mas é claramente um time pior que o Palmeiras. Sem dúvida. E aí fica aquela dúvida. Eu compartilho das questões do Jean em relação ao que o Abel vai fazer, mas a minha impressão é que nem mesmo se ele quisesse tomar medidas valorizando a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, isso não será permitido a ele, pela própria consciência. Eu acho que ele vai tirar muita gente da próxima rodada e vai tentar uma cartada muito violenta de futebol, contando com a torcida do Palmeiras, contando com o fato da LDU não ter altitude dessa vez para jogar, mas... E só para deixar claro, André, porque assim, eu não estou dizendo que ele deveria
poupar no jogo de volta contra a LDU, repito. Não, claro. Né? É assim, não esquecer do jogo do Campeonato Brasileiro. Exato. Mas o que a também minha impressão é que difícil, será esquecido o jogo do Campeonato. Uma vez, o que se torna mais difícil também a partir do momento em que o último jogo do Campeonato Brasileiro foi um jogo com todos os titulares. Isso. Então, né, às vezes a gente fala, não, tudo bem, dá para jogar 2 jogos com todos os titulares. Forçando a barra, dá para jogar 3 jogos com todos os titulares. Mas nesse caso, se ele jogasse com todos os titulares contra o Cruzeiro, seriam 4 jogos com todos os titulares, porque contra a LDU na volta certamente serão também. E para concluir, o que me surpreende mais é que as mexidas no time que o Abel fez hoje faziam sentido completo em relação ao que ele queria. Que era, com o Rafael Veiga, ter um jogador de mais estatura, até dentro do Palmeiras, mais experiência. Né? Menos aceleração, ele não é um grande organizador, mas ele oferece mais controle. As outras 2 mexidas têm a ver com a forma como o Palmeiras queria sair do campo de defesa, que o Abel normalmente faz isso. Esse é um papel, né? A linha de 3 para sair, feita por um jogador que recua um pouco, já fez várias outras vezes. E a bola aérea, tanto ofensiva quanto defensiva, reforçadas com a entrada desses jogadores. No final, a bola aérea não foi um fator. Exato. Né? Porque pelo chão a LDU construiu o resultado no primeiro tempo de uma maneira que pareceu até simples do ponto de vista do volume de aparições da LDU na área do Palmeiras. Muito abaixo, muito ruim a atuação do Palmeiras, em especial no primeiro tempo. Jogou com muita facilidade. Uma noite em que a LDU foi Palmeiras e o Palmeiras foi a LDU. A gente vai ouvir o Piquerez, o Giai e o Andrés Pereira. Na sequência, o Paulo Calçado já está com a gente também. Já ampliou aqui para o Birner, para o Pedro Ivo Almeida também. Vamos nessa. Piquerez, como é que explica uma derrota como essa? É a altitude, os encaixes que não deram certo no primeiro tempo, o posicionamento do Palmeiras, até a postura do time. A verdade é que o primeiro tempo foi tudo que não planejamos. O fator da altitude joga muito aqui, na casa deles. Tomamos 3 gols, mas agora é acreditar na semana que vem na nossa casa, com nossa torcida e deixar a vida para virar a chave. O Jai, queria que você falasse do jogo do Palmeiras, que o Abel passou para vocês, até de mudança para o segundo tempo, e como já projetar o jogo da volta. Como tem que ser a postura do Palmeiras num jogo como esse, precisa fazer 3 ou 4. Sim, sabemos que eles são um bom time, mas a gente sabe que Palmeiras vamos buscar virada, porque este time obriga a isso e temos um bom time para fazer um bom jogo lá. Tudo bem, Andréas? Já vou fazer 3 numa só. Tá. Primeiro queria que você falasse do seu lance aí do pênalti. Você fez sinal que a bola até bateu no braço. Você acha que o juiz foi rigoroso? Como é que explica uma derrota como essa? Tem influência da altitude, posicionamento do time, até a postura da equipe. E como é que você acha? O que tem que ser diferente no Allianz Parque? Eu acho que a gente sofreu os 3 gols muito rápido. Sobre o meu lance ali, foi um lance... a bola estava muito perto de mim. Eu tentei recolher o braço o máximo possível. Mas é isso, a gente sabe que tem que fazer um jogo perfeito. A gente vai analisar, vamos ver os vídeos que a gente fez de errado para fazer um jogo perfeito com muita humildade, e a gente sabe que nada é impossível no futebol. A altitude atrapalhou? A altitude atrapalhou, a gente sabia que tinha esse fator, então a gente não pode dar desculpa, a gente tem que trabalhar, melhorar, e a gente sabe que tem que fazer um jogo perfeito na volta, com muita humildade, muita fé, e a gente sabe que com o nosso torcedor em casa a gente pode fazer as coisas acontecer. Tudo bem. Paulo Calçade, direto de Quito, para falar um pouquinho com a visão de quem estava ali no estádio, quem acompanhou de perto. Primeiro tempo avassalador da LDU e o segundo tempo que o Palmeiras não demonstrou força para conseguir a reação. Um golzinho já ajudava, o Palmeiras não conseguiu. Calçade, tudo bem com você? Olá, William. Olá, companheiros. Para você que assiste também o Linha de Passe. Olha, foi assustador, porque é o seguinte, a gente espera da altitude uma interferência na forma de jogar. Eu já fiz partidas na altitude em Bogotá, jogo do Flamengo, você percebia nitidamente que o Flamengo estava sentindo, era 2.600, aqui 2.800, tudo bem, o time vem preparado para isso. Em La Paz, então, sofre mais ainda, mas neste nível foi assustador. Foi do comportamento. Por quê? Foi uma LDU, principalmente na primeira etapa, quando construiu o placar, de 70% de posse de bola,
uma posse de bola muito ativa, muito bem trabalhada. Não foi uma posse que nada realizava e criava. Foi uma posse que gerou várias situações de perigo. Palmeiras não conseguia recuperar a bola, Palmeiras ficou acuado e quando começa a tomar os gols, o que faz? É do instinto do jogador. É dar um passo atrás e entrar na área para defender o gol. E o Palmeiras todo entrou na área. Tanto que na cobrança, no chute do pênalti, o que aconteceu? Tá todo mundo dentro da área. Né? E um vazio na entrada para uma jogada ensaiada, numa cobrança de escanteio, que o jogador fica livre e finaliza. Então foi um Palmeiras que, sim, chamou muita atenção isso. E tem um outro ponto, e aí, quando sair da altitude, for jogar no Allianz, isso não pode acontecer. O jogo físico da LDU foi de uma imposição quase que total. Físico, total. Passou até do limite, que o Brian Ramírez foi expulso de tanta pancada que ele deu. Porque ele cavou a expulsão dele ao longo da partida. Imagina, o cara tá com 3-0, 50 minutos, e ele dá a entrada que deu no tornozelo do Giai. Depois de ter dado um soco, que o árbitro fez que não viu. Então, foi uma imposição total. E aí que chama atenção. O Palmeiras, se você perde as divididas, você vai ganhar de quem? Então essa recuperação no jogo da volta, ela precisa acontecer. E ficou muito difícil, porque é claro, a LDU vai moldada pela sua vantagem, né? E é um time, olha, muito bem estruturado, jogou muito bem, mas muito bem, inclusive com variação tática. O Brian Ramírez fez a jogada do terceiro gol no lado oposto. E aí naquele momento o Villamil pode ocupar a zona onde ele estava jogando, o Brian Ramírez, que é a esquerda, o Quinones, que é lateral, que joga como zagueiro, ele tem uma ótima saída e pode, durante a partida, ser o lateral e fazer uma linha de 4 e não linha de 5. Ela vira linha de 5 quando o time é atacado e retorna para defender. Então é uma LDU que mostrou as suas variações, a sua força, individualmente foi superior, e o Palmeiras, assim, nas cordas, sem reação, sem produzir nada, e eu entendo. Eu acho que sou um dos caras que mais fala nisso. Eu entendo que a altitude atrapalha. Mas neste nível que eu vi aqui me assustou. Porque não é normal do Palmeiras. Desorganizado, e eu entendo que o Abel não foi bem nas mudanças, não. Havia um vazio no meio de campo, com o Andrés Pereira eliminando o Martínez para marcar 3, às vezes 4 jogadores. Então, assim, em termos de superioridade numérica, a LDU levava vantagem por ali e as mudanças vieram e permitiram que isso acontecesse durante o tempo todo. Eu fiquei assustado com o que vi aqui hoje. Ô Vitor Birner, boa noite para você. 4-0 na volta é difícil? É quase impossível ou é um milagre? Bom, primeiro boa noite a você, William, Calçade, Jean, André, Pedro, boa noite aos fãs do esporte. Não, é bem difícil, mas não é um milagre. Eu acho que o jogo fora da altitude é um jogo totalmente diferente. Eu concordo que não foi altitude, porque o Palmeiras, ele mesmo na altitude, ele é um time organizado. Hoje o Palmeiras foi um dos times mais bagunçados que eu vi na Libertadores em mata-mata em muito tempo. Não só comparando ao próprio Palmeiras, há outros também, não, no geral. E o Palmeiras, eu repito, é um time muito organizado, sim, costuma ser organizado, até quando jogava mal no primeiro semestre e conseguia bons resultados, era organizado e pouco criativo. Hoje foi uma catástrofe. O meio campo não pegou absolutamente nada. Eu acho que o Kelvin jogou mal, mas eu não vou colocar o Kelvin como responsável. Eu acho que o meio campo não marcou absolutamente nada. Estourava tudo, principalmente no primeiro tempo, do lado direito da defesa palmeirense. Ele deu show com muita facilidade pelo lado esquerdo. Esse meio campo também, quando ele quis atacar pelo outro lado, também não conseguiu marcar. E, na hora de construir jogo, para fazer associação e usar o grande momento de Flaco Lopes e Vitor Roque, o meio campo também não construiu. E um time do Abel Ferreira tão mal treinado é muito estranho, porque na verdade o time não é mal treinado. Só que hoje o time parecia o time mais mal treinado do país. Porque parecia uma bagunça. Eu nunca vi, não tinha nenhuma conexão entre os jogadores no primeiro tempo. No segundo tempo o Palmeiras caiu de rendimento. Né? Então não dá para dizer que os erros de posicionamento têm a ver com a altitude. Podem ter muito mais a ver com o Thiago Nunes, que no confronto de ideias de jogo deu um vareio no Abel. Um vareio como o Abel não toma há muito tempo.
há muito tempo. Não à toa, o Abel sofreu a sua maior derrota na Libertadores. Porém, eu acho que o Palmeiras tem força para conseguir o resultado no jogo de volta. É muito difícil, mas eu não acho, por exemplo, que uma vitória por 3 gols de vantagem do Palmeiras, dependendo como corre o jogo no mata-mata, porque quando sai o primeiro gol, como vai estar o ambiente no estádio, como a LDU reage, porque hoje o jogo foi muito confortável para a LDU. Como a LDU vai reagir num jogo desconfortável, então tem vários detalhes que no jogo cardíaco, como o jogo de mata-mata, pesam muito, então, sim, difícil resolvido não tá. Se fosse outra equipe, talvez eu dissesse que estava errado, aliás, eu vou dizer, qualquer equipe que não fosse Palmeiras ou Flamengo, eu diria que está resolvido. Sim. Essas duas, eu prefiro esperar o jogo de volta para ter certeza. Tudo bem. Qual foi o ponto mais frágil do Palmeiras hoje, Pedro? Tudo bem, tiveram vários, hein? Tudo bem, William? Abraço a você, Calçade lá em Quito, André, Jean, Vitor, o fã do esporte. Acho que o ponto mais frágil, eu acho que é comportamento. E porque é bom que a gente senta aqui, e nenhum dos companheiros eu já imaginava, ninguém fica nessa de altitude, porque o André fala impactou um pouco, porque a gente consegue passear pelos jogos e deixar a altitude de lado, porque é sempre o mesmo papo. Bogotá, e você vê que ele não fala da altitude até que ele fala seja assim, atrapalhou, ponto. É Bogotá, é La Paz, é Alto, Quito e tudo mais. Só que quando você olha para um Palmeiras, e aí tem um ponto que o Birner pega, que até fiquei atento à fala, do trabalho do Thiago. Eu nem acho que foi exatamente uma apresentação do Thiago Nunes que ele virou e falou, caramba, ele entrou em campo, surpreendeu, deu um baile no Abel. Para mim, a LDU ela fez hoje o que ela tem costume de fazer. A intensidade acima do padrão em início de jogo é sempre algo corriqueiro. É muita intensidade, tentar acelerar enquanto o time que não é, sabe, habitué ali, está acostumado, está se assentando em campo, é chute de fora, é velocidade, é inversão, é muita movimentação, é jogo pelo lado. Isso tudo a LDU sempre faz. E a LDU hoje ela pega e começa a induzir o Palmeiras. O Palmeiras sempre muito bem encaixado, sempre muito bem marcado, sempre muito bem postado. Parece que ele começa a perder a LDU, as referências. O cara cai para cá, ele não consegue acompanhar, a cobertura não fica boa, o cara que puxa muito da linha de ataque para o meio, o Palmeiras não sabe como é que faz essa troca. Começa a ter uma bagunça, que é o que o Vitor fala. Não dá a entender que é o time do Abel. É uma desorganização que você não está acostumado. E não é exatamente algo novo do Thiago Nunes. Algo novo para mim é o Abel que sempre estuda muito o adversário, imagino eu que saiba que a LDU joga assim, e aí não é falar agora. O Kelvin não é exatamente... O Kelvin, ele encarou o ex-treinador dele. Então, o ex-treinador dele sabe que o Kelvin não é um jogador marcador. Então, talvez a opção, a gente pode questionar agora e depois, é muito fácil, mas assim, é bom ouvir o Abel. A proteção do meio com o Martínez e com o Andrés não é exatamente de pegada. Se fosse o lateral no lugar do Kelvin, seria a mesma coisa. Não é a mesma coisa, Bini. Eu acho que é a mesma coisa. Debate, é tudo a mesma coisa. Eu acho que é a mesma coisa. O Giai tem cara... O meio de campo foi mal. Se o Giai é mais marcador e quando estoura nele, ele pode ter mais capacidade de atacar ali, de defender, atacar o marcador, se defender do que o Kelvin. Acho que tem Aliás, o Kelvin. os melhores momentos do Giai no Palmeiras proteção, jogando como terceiro. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. A gente viu aqui o pós-jogo da ESPN. Bom, não há muito o que falar. O time praticamente não entrou em campo. Teve um apagão geral. Todos os jogadores, né? Em especial, não tem ninguém especial. Claro, você pode falar que o Kelvin, Rafael Veiga. Não. Eu acredito que nem o goleiro tem culpa de nenhum dos 3 gols. O goleiro não tem absolutamente nenhuma culpa, porque o primeiro gol foi um chute muito forte, o segundo foi um gol de pênalti, o terceiro também foi um gol, a bola desviou. Não tem como, você não pode. Também todo gol, claramente que seja uma falha gritante do goleiro. Geralmente é a falha da zaga, que ou não interceptou a bola, ou fez uma falha. A falha é sempre da defesa, que deixou a bola passar o gol. O goleiro é o cara que tá ali e ele tá ali para fazer o básico. Ele não tá ali para fazer grandes milagres, não. Mas, realmente, a culpa não é do goleiro, a culpa também não é do Kelvin exclusivamente, a culpa é do time geral que não jogou bola, parece que não entrou em campo. Foi uma coisa pavorosa. Como o cara disse, o meio de campo estava extremamente não povoado, só tava praticamente o Andrés Pereira ali no meio. A gente tinha que ter mais meio de campo. Não pode jogar assim. Ele estava com o meio de campo bem povoado, claro que o terço final ali já não estava mais povoado não, já estava bem disperso, só que no decorrer do primeiro tempo estava
E no primeiro tempo que ocorreu o jogo de verdade, né? No primeiro tempo que aconteceu as coisas, no segundo tempo só foi um mantenimento ali do resultado que já estava, do status quo, né? Mas é isso, tem o jogo da volta, então a gente vai ter que escalar uma montanha no jogo da volta. É complicado, mas não é impossível, nada é impossível. Aqui em casa a gente tem muita, muita, muita força. Bom, agora eu não sei como o Abel vai proceder nos próximos jogos. Não sei como o Abel vai proceder agora, domingo, porque vai enfrentar o Cruzeiro e tá valendo a liderança do campeonato. Então eu não sei como é que ele vai proceder. Não sei se ele vai poupar, não sei se ele vai manter. Ele deve poupar vários jogadores e manter alguns outros, mas não sei como ele vai proceder. Para poder jogar com força total na quinta-feira novamente e tentar reverter esse placar ou pelo menos empatar e levar para os pênaltis. Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. A gente viu aqui o pós-jogo, né? Tamo junto.